Vamos abrir na carta aos Hebreus, capítulo 12. Leremos versículos de 1 até o 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Vamos lembrar um pouquinho do contexto da carta aos Hebreus, antes de nós entrarmos propriamente no texto que vamos expor. O objetivo principal da carta aos Hebreus é mostrar a superioridade de toda a obra de Cristo, seu sacrifício e principalmente a sua vitória, isto é, a sua ressurreição, a vitória sobre a morte e como isso precisa ser aplicado, vivenciado à vida dos crentes. Lembrando também que especificamente, olha o nome da carta, aos Hebreus, isto é, justamente aquele povo que mais deveria estar pronto para receber o Messias. Como nós sabemos, pelo próprio relato bíblico, é justamente aquele povo que o negou e não o quis. Isto é, exatamente o que nós fazemos todos os dias da nossa vida quando pecamos. Somos os seus filhos, mas o rejeitamos quando nós agimos pelo nosso próprio coração e procuramos nossas próprias soluções. Mas o autor da carta é muito conhecedor do Antigo Testamento e ele vai fazendo uma direta conexão com o livro de Levítico, os sacrifícios, como tudo agora é melhor, foi cumprido, o que era cerimonial ficou para o período do Antigo Testamento, mas não foi abolido em sua essência. A teologia que estava lá, ela ganha uma nova força, uma nova dimensão no Novo Testamento, justamente com a vinda de Cristo. Isto é, como você deve se aproximar desse texto que nós vamos ler agora? Com que pressuposto? Com que desejo no seu coração? Como aquele que conhece as coisas de Deus. Não é a primeira vez que você vai ouvir. Como aquele que já tem alguma experiência na teologia, por conhecer a palavra, por estudar sozinho, por estar frequentando uma igreja fiel à palavra de Deus, mas que apesar de tudo isso, na hora da dificuldade, muitas vezes falha. Na hora em que seria o exercício, o executar de tudo aquilo que você conhece, muitas vezes você desiste, você se deixa vencer. Então hoje nós vamos ver quais são os elementos para que quando eu for provado, aquele que conhece já tantas coisas sobre Deus, como na provação eu posso sair vitorioso? E mais, Cristo não saiu vitorioso na ressurreição simplesmente para sair vitorioso, porque ele simplesmente é Deus, ele já era vitorioso. Mas vamos lembrar, na ressurreição, ele conquista uma vitória para dar a nós. Então, a vitória de Cristo na cruz não era um fim em si mesmo, era um instrumento de Deus para nos dar vida. Então, quando você quer sair vitorioso de uma provação, cuidado, veja se não é apenas para você sair vitorioso. Ninguém quer perder, ninguém quer passar dor, ninguém quer sofrer, ninguém quer ter ansiedade. Nós queremos uma vida tranquila. Muito bem, para quê? Então nós vamos ver no texto de hoje que esta vitória nos está garantida, mas é para usarmos para a glória de Deus. Afinal de contas, é por isso que o povo foi tirado do Egito. Ele não foi tirado do Egito para ser livre da escravidão, porque se Deus não quisesse escravidão na terra e não permitisse que fosse assim, não haveria nenhum povo escravo de nenhum outro povo escravo. Mas o povo de Deus foi tirado do Egito porque, como escravo, não poderia servir a Deus. Então, a saída do Egito, a ressurreição de Cristo, a sua vitória na provação, nunca são um fim em si mesmo.
mas é para que você esteja livre para servir a Deus. Vamos ver como isso é verdade aqui. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, bom, então os irmãos já perceberam por que eu fiz essa introdução. Ninguém começa com um portanto e alguém poderia dizer, mas portanto o quê? É tudo isso que eu disse. Portanto, tudo isso que você já sabe de Deus, tudo isso que você já estudou, tudo isso que você é relembrado, tudo isso que já não parece mais novidade, e não tem de parecer novidade. Aliás, se for novidade, aí é que é perigoso. É bom que seja conhecido mesmo. Então, diante de tudo isso que você já tem mais coisa ainda. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Irmãos, o termo nuvem na palavra de Deus é relativamente conhecido. Desde a criação e principalmente na saída do Egito e até em outros momentos, nós sabemos que da nuvem sempre procede, ou normalmente procede, vida. Como que era na criação? A terra ainda não tinha propriamente a chuva como nós conhecemos, mas caía como que um orvalho. O clima era outro, mas as nuvens estavam presentes lá. No dilúvio, vamos lembrar, saíram águas do céu e também do chão, mudando completamente o clima da terra. Você vai e olha a saída do povo do Egito durante o dia, o que tinha sobre eles? Uma nuvem. É muito interessante, quando você viaja de avião, a gente fica, mesmo conhecendo a tecnologia, a gente fica meio que nem criança, não é? Porque não é uma coisa do dia a dia, pelo menos não para a maioria. E você diz, o que é a nuvem? A nuvem está lá. E de repente, quando você chega nela, você não vê mais. Porque de longe ela parece uma massa firme, sólida. Mas quando você vai se aproximando, não é que ela se dissipou, é que não é possível percebê-la como se fosse um algodão doce. Ela aparece aqui da terra, mas quando você está lá, ela é tão esparsa. E aí você passa pela nuvem e aí você vê ela firmemente novamente. Então como é que eu passei por ela? A figura da nuvem é muito interessante, porque ela transmite ao mesmo tempo uma força, fonte daquilo que mais o homem precisa, que é água, sombra. Ela contribui para a manutenção das coisas, mas ela é tão frágil, aparentemente, na sua estrutura, e, no entanto, ela cumpre todos os objetivos que é necessário. Você já se sentiu sozinho na sua provação? Você já teve aquele pensamento que você sabe que está errado, mas assim mesmo você insiste em ter? Por que só comigo acontece isso? Ou então, porque justo comigo? Ou então, porque eu estou passando isso agora? Eu sou um servo que faz tudo certo. Eu vou à igreja, participo da ceia nos méritos de Cristo. Estou presente, devolvo o dízimo fielmente e ainda dou ofertas de sustento missionários. Eu faço tudo o que se espera que se deva fazer. Mas por que está acontecendo isso comigo? Quem não fez essa pergunta no seu coração? Talvez você faça várias vezes, e dependendo do momento que você esteja vivendo, você faça várias vezes no mesmo dia. Irmãos, o autor da carta está primeiro nos confortando, dizendo que
não importa qual seja o tipo da provação ou dificuldade que você enfrente nesta era moderna, como era a época em que eles estavam e como foi no Antigo Testamento, você não está sozinho. Há uma nuvem de testemunhas, não que eles estejam olhando para você, mas significa várias pessoas passaram pela mesma coisa que você está passando. Você já esteve procurando uma rua, andando de carro, principalmente à noite, e o seu GPS não funciona direito, e você fica pensando, será que é aqui mesmo? Será que ele disse certo? Parece que não vai chegar, eu acho que não é aqui não. E você começa a diminuir a velocidade com medo de errar mais, porque já acha que está errando, ou então de ir para um lugar que seja até perigoso. Mas será que é aqui? Caminhar sem saber para onde vai, caminhar sem certeza e achar que você está sozinho é uma das piores coisas que se pode passar, não é? Mas ele está nos confortando. Várias outras pessoas que obtiveram sucesso na fé em Cristo, várias outras pessoas já passaram por isso que vocês estão passando. Mas lembrem, sempre o objetivo desse autor é apontar para Cristo. Mas antes de chegar em Cristo, ele está te mostrando algo até muito mais simples. As dificuldades que você passa, os problemas internos que você tem, suas ansiedades, suas incertezas, inclusive na fé. Calma. Todo mundo sente isso. Eu estava conversando recentemente com alguém e a pessoa confessou uma coisa com um pouco de vergonha. E ela dizia assim, olha, eu vou falar uma coisa, eu nem sei por que isso, mas várias vezes eu estou orando e eu me distraio. Eu vou fazer um pedido para Deus e aquele pedido me faz pensar numa outra coisa e quando eu percebo eu não estou nem mais orando, eu estou pensando naquela coisa. Eu falei, olha, isso acontece com todo mundo. Com todo mundo. Vá fazer algum exercício espiritual baseado na sua própria força e concentração. Qual a chance de dar certo? Nenhuma. E ainda que conseguisse por mera concentração intelectual, não teria nenhum valor espiritual. Então eu até recomendei para essa pessoa, tenha um caderninho de oração. Você vai continuar se distraindo? Vai. Essa é a nossa natureza, mas você tem para onde voltar, você tem para onde voltar. É ótimo o caderninho de oração. Que lição se tira daí? A partir de uma dificuldade sua, você encontra uma maneira de suprimir, uma maneira de vencer essa dificuldade por um bem maior. Então veja, quem não se distrai na oração? Quantas vezes você não tem sequer a vontade de orar? Você não está sozinho nessa dificuldade. Talvez você não tenha tido nem muito ânimo de vir até a igreja hoje. Você veio, mas não veio de todo o coração, de todo o entendimento. Talvez você tenha vindo de corpo presente, mas a sua mente já está pensando nos problemas da segunda. Ou no que ficou para fazer da semana passada, que amanhã vai te encontrar lá no trabalho ou hoje mesmo em casa. Eu não sei que dificuldades você passa na sua casa, ou vizinhança, ou na família, de saúde ou relacionamento, mas a verdade é, você tem tudo para se distrair. Mas calma, muitas pessoas já passaram por isso. Estão passando como você está, é uma nuvem, não é pouco número, não são poucas pessoas. Mas ele segue dizendo, então o que você deve fazer? Qual é a saída? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Bom, reverendo, mas isso é justamente o que eu tento fazer e não consigo. Na verdade, o que parecia ser um conselho de alívio, parece ser um conselho de peso, porque ele só vai reafirmar o que eu estou tentando fazer e não consigo.
Eu não sei qual pecado que você tem e que te acompanha há muito tempo, mesmo convertido, participando dignamente em Cristo na ceia, mas ainda você tem aquele pecado que está num processo de solução e que talvez você até já tenha desistido dele. Como eu vou me desvencilhar desse pecado? Este é o problema. Talvez você esteja querendo se desvencilhar desse pecado pelas suas próprias forças. Talvez você queira se livrar desse pecado porque ele te faz sofrer, e não porque você quer estar livre dele para agradar a Deus. Talvez você tenha esse costume, esse vício, esse pecado, esse sentimento, essa mágoa, essa prática, esse vocabulário, esse pensamento, esse curso de vida, que você queira se desvencilhar, mas está muito difícil. Então saiba, todo o livro de Hebreus é para provar que tudo isso foi vencido na cruz por Cristo. Mas então como que eu tenho que me desvencilhar se já foi Cristo que fez? Você faça na força e na confiança em Cristo, e não em algum método que você vá criar para si mesmo. Porque afinal de contas essa carta foi escrita para os hebreus, se os hebreus sabiam tanto. Muito provavelmente esse grupo de judeus, de hebreus, tinham aceitado o Evangelho, tinham aceitado Cristo, porque aqui não parece ser uma discussão ou um estudo para fazer com que eles aceitassem o Evangelho, não parece ser esse o problema. É que eles aceitaram a Cristo, mas continuaram com algumas práticas judaicas que não tinham fundamento bíblico, ou até aquelas que tinham fundamento bíblico, mas que já tinham sido superadas pelo sacrifício de Cristo. Em outras palavras, eles criam em Cristo, mas criaram para si uma religiosidade própria. Exatamente o que você faz na sua vida. Se perguntarem para você, quem é seu Salvador? Prontamente você responde, Cristo. Qual é a única regra de fé e de prática? Pergunta de catecúmenos. Qual é a sua resposta? Bíblia. Você faz oração? Sim. Você vem à igreja? Sim. E como você tem sido transformado por isso? Aí há uma outra questão a se pensar. Olha que interessante. Você pode fazer todas as coisas corretíssimas e ainda assim não estar sendo transformado por nenhuma delas, porque você está colocando fé, sua esperança, como se fosse a salvação, só na sua prática daquelas coisas. Meu irmão, minha irmã, jovens e de mais idade, assim nunca nos livraremos dos nossos pecados. Pelo contrário, eles ficarão escondidos debaixo dessa casca de religiosidade que criamos. É quando reconhecermos que durante muito tempo temos vindo até a igreja, mas muito pouco nós temos sido transformados pela palavra que é anunciada. É perceber que nós conhecemos muito de Cristo e até evangelizamos, mas temos muito pouco a testemunhar do que Cristo tem realmente transformado a nossa vida. E Ele veio justamente para isso. Então fique atento, olhe como que é esse pecado. Esse pecado, ele é um peso. É isso que ele traz para a sua vida. E ele tenazmente te assedia. Já se diz que uma das maiores técnicas das guerras, de batalhas, e às vezes até dos jogos desportivos que envolvem time, é fazer com que o adversário não perceba o real perigo que ele enfrenta. Se você olhar o livro de Juízes, você vai ver muitas batalhas lá, e uma das batalhas que Israel venceu foi justamente isso. Ele atraiu o povo que iria conquistar para fora da cidade e se deu como que por vencido. E o exército que saiu se julgou plenamente vitorioso.
Foi nessa hora que uma parte escondida na floresta do exército de Israel veio por trás do exército e entrou na cidade. Isto é, aquele exército achou que era só aquilo mesmo, já tinha vencido e por isso baixou guarda, não tinha mais nada para fazer. Irmãos, não nos enganemos. O nosso pecado não dá sossego mesmo. As tentações, as dificuldades da vida não param. Sinceramente, faça um rapidíssimo exame da sua vida. Em algum momento, tudo esteve propício para que você fizesse alguma coisa? Todos os fatores, sem faltar nada, tudo esteve propício para que você fizesse alguma coisa? Aconteceu já isso? Não, não é. Mesmo quando você tem que fazer uma mudança boa, você tem alguma coisa que precisa consertar antes. Alguém, historiador, já disse o seguinte, que as melhores convicções teológicas nunca foram feitas numa sala, num escritório, numa academia, num seminário, mas sempre pela urgência e pela necessidade de mostrar qual era a real fé. Aliás, é assim que surgiu a reforma. Os pré-reformadores, os reformadores e os que se seguiram à reforma sempre tiveram que reformular e mostrar o que a palavra estava dizendo na correria, porque perguntavam as coisas e vinham as dificuldades, e então aquilo tinha que ter uma resposta. Se esperarmos um momento propício na nossa vida para transformarmos nossa vida, você esperará a vida toda e ele nunca chegará. Por isso que é dito quanto ao Evangelho, o dia aceitável é hoje. Para você que já aceitou o Evangelho, o dia de transformação é hoje. Ainda mais de ceia. Esse pecado, esteja atento. Ele vai estar sempre com você. Vencido. Mas ele sempre representará uma tentação. Não fique frustrado. Não ache que você é um crente de segunda classe. Não ache que você, por fim, não merece a salvação. Porque merecer você não merece mesmo. Não tenha dúvida. Você não merece mesmo. Mas foi dada por graça, não porque você tinha feito algo de bom, não porque você tivesse conseguido obedecer alguma coisa, então conseguir simpatia da parte de Deus. Então pense, se para conseguir a salvação não foi necessário algo de bom seu, porque não tem, por que achar que para a manutenção da salvação Deus vai esperar alguma coisa de bom de você? É por isso que Ele colocou Cristo mesmo, para que Ele te visse, mas sempre através de Cristo. Quem recebeu a ira não foi você, foi Cristo. Quem recebeu o amor foi Cristo. E Cristo transfere esse amor de Deus para você. Olha que interessante. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não disse, passei pela fé. Sente e fica olhando como a fé é bonita. Ela é muito bonita. Mas ele diz, corramos. Irmãos, há uma urgência para a transformação. Não é para amanhã, é para hoje. A ideia de correr significa eu tenho que superar o metro que ficou para trás, porque tem mais um metro. Eu ouvi um comentarista falando uma vez sobre a São Silvestre e nunca mais eu esqueci esse comentário. Estava tendo a corrida de São Silvestre e na época se subia a Brigadeiro. Nem sei direito qual é mais o trajeto hoje, mas acho que ainda é esse. E você sobe a Brigadeiro. E lá o comentarista, no final da prova é a subida. E o comentarista disse, agora já não é mais uma prova de pernas. Agora é uma prova de cérebro. Isto é, você está treinado.
Você está capacitado. Você já fez no seu país ou aqui mesmo. Então agora é a hora de você crer que o seu treino vai funcionar. Não olhe para o cansaço, não olhe para a dor, não olhe para os lados, não olhe quem está atrás de você e nem quem está na sua frente. Apenas corra e dê o seu máximo. Geralmente quem faz isso consegue fazer mais do que a dor na perna dizia que conseguiria fazer. Irmãos, isso é verificável numa questão física, da do esporte. E o próprio Paulo, não é o escritor dessa carta, mas é uma figura de Paulo, certamente esse escritor influenciado por essa figura, usa várias vezes a ideia do esporte. E aqui a ideia parece não ser aquela corrida dos 100 metros rasos, que acaba rapidinho. É um tiro de potência e pronto. É algo muito mais realmente parecido com o que nós conhecemos da maratona. Ninguém sai disparado na maratona, porque ele tem muito pela frente, mas ele não anda, ele corre. Nós temos não sei quanto tempo ainda de vida cada um de nós. A idade aqui não diz nada. Ela pode apontar, mas ela não diz nada. Não sabemos de um acidente, de uma doença, não sabemos de nada, essa aqui é a verdade. A idade que você tem apenas diz que é a idade que você tem. O quanto mais de vida você tem, não necessariamente. Mas o tempo que nos resta de vida precisa ser corrido, mostrando a urgência. Mas correr sem saber para onde vai é muito triste, é muito difícil. Correr sem objetivo. Se alguém dissesse, fogo, foge, o que você faria agora? Você sairia correndo por ali, não é? Ah, você sabe onde fica a porta. Na hora de fugir, você iria rapidinho. Mas chegando lá na rua, tenho certeza, quando você se sentisse minimamente seguro, o que você faria? Olharia para trás e um subiria, o outro desceria, o outro atravessaria a rua. Perceberam? Na hora de sair, que o objetivo é específico, todos correm para o mesmo lugar. Inclusive aí o perigo. Mas depois, quando tudo ficar bem, talvez você se dispersasse. Olha o que ele segue dizendo. Você não corre sem rumo. Você não corre sem saber para onde ir. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Por que será que ele diz olhando firmemente? Que eu tenho certeza, quase certeza, você está olhando agora. Pelo menos para mim você está. Mas e amanhã? E no aperto que vai aparecer terça-feira? E na quarta? E na quinta? Você ainda estará olhando para Cristo? Ou será que aqui você aprende que olha, mas saindo você vai fazer do seu jeito? É uma corrida, irmãos. Não é fácil, não é passeio. Exige exercício, mas você tem para onde olhar. Jesus, é interessante que ele não fala Cristo, ele fala Jesus. Esse termo Jesus diz muito mais respeito à natureza física de Cristo. Isto é, ele passou pelo que você passou. Ele também teve de viver nessa terra longe da sua glória, ligado ao Pai. Mas lembre-se, na cruz, se teve alguém sozinho nesse mundo, foi Cristo, naquele momento em que de uma maneira tremenda, que nós nem podemos compreender completamente, ficou separado de Deus. Mas ele sabia o que o esperava. Olhe, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Você está sendo perseguido? Você está sendo injuriado? Você está sendo ignorado? Você se sente injustiçado pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelo seu vizinho, pela igreja? E confesse, às vezes você se sente injustiçado por Deus, não é?
Deus deveria estar fazendo assim na minha vida, e por que não está? Irmãos, Cristo suportou a ignomínia dos homens e suportou o abandono de Deus, especificamente na cruz, por obedecer ao Pai e por amor a você. Quando você se sentir muito injustiçadinho, saiba, Cristo foi muito mais do que você e ele resistiu. Ah, mas ele era Cristo, eu sou apenas um homem. Eu sei, por isso que ele fez, porque você não consegue mesmo. Então a vitória sobre isso também repousa em Cristo. Os irmãos percebem que todas as dificuldades que temos, todas foram vencidas em Cristo. Mas isso não abre margem para eu viver como eu quero. Eu preciso, com responsabilidade, agora, crente nessa vitória, viver correndo, rumo, olhando para o Cristo. Então, finalmente, ele diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Agora vem o encerramento e o objetivo final dessa mensagem hoje. Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Você já esteve diante de um problema que você tentou muito, e chega uma hora que você disse: chega, eu já fiz o que podia, eu não vou ficar malhando em ferro frio. Algumas pessoas dizem assim: ih, reverendo, eu já falei tanto de Deus para aquela pessoa, agora é só Deus mesmo. E antes, quem você achou que era? Você? Ai, Deus, oh, reverendo, eu já fiz tanto, eu entreguei na mão de Deus. Você achou que estava na mão de quem? Sempre esteve na dele, é que você ficou brigando achando que não. Por que nós desfalecemos na nossa alma? É porque você tentou com as forças da sua alma. Você tentou vencer a batalha espiritual com a sua intelectualidade, sabedoria humana e dispositivos que você mesmo criou. Qual a chance de dar certo? Por que o sacrifício de Abel foi aceito e o de Caim não? Alguém poderia dizer: mas Abel ofereceu o sacrifício do animal porque ele trabalhava com o animal, e Caim ofereceu o que podia, ele trabalhava com os vegetais. Bem, e daí? Com os vegetais, ele não poderia comprar um animal do irmão, ou ele criar um único animal para o sacrifício para Deus? Não poderia ter feito? Claro que poderia, mas ele apresentou o que lhe parecia melhor, e o Senhor que aceite. Bem, Deus não aceitou. Todas as vezes que você tenta vencer algo espiritual, e toda a nossa vida é, na verdade, todas as vezes que você tenta obedecer a Deus com os seus próprios esforços, você vai falhar drasticamente e você vai ficar muito decepcionado, não com você, com Deus, porque ele já não era o foco mesmo, o foco era você. O único jeito de você passar por aquela porta hoje e não desfalecer na sua alma, por mais grave e pesada que seja a aprovação, é se você estiver olhando para o autor e consumador da nossa fé. Isto é, aquele que te fez crer para que aqui você tenha fé, e que chegará um dia que você o poderá ver e que não precisará mais de fé, ela será consumada. Esta é a única saída. Este é o nosso único consolo e base para a vida cristã. É com base nisto que você participará da ceia. É com base nessa certeza que você viverá de modo a agradar a Deus e ser feliz, tendo a verdadeira felicidade que vem dos céus. Leia novamente esse texto em casa. Aplique para a sua vida. Eu não sei o que você passa. Os jovens, o que está pegando aí para os jovens?
O que aperta seu coração? Pela cara de vocês eu estou vendo que tem coisa que aperta. E eu olho para os de mais idade, eu também vejo o desejo de vencer a provação. Eu olho para os de mais idade ainda e já vejo que já venceram muitas provações e talvez algumas tenham perdido. É na família, é no trabalho, é só naquela coisa você com Deus, eu não sei o que é. O que eu sei é que para qualquer que seja a coisa, Cristo é a solução. Ele já venceu por você e agora, firmado nessa responsabilidade, você pode reviver, viver, voar como águia, correr e não se cansar, não se fatigar, porque Ele não falha no nosso auxílio, no nosso cuidado. Que Deus nos abençoe.